Nas profundezas da Holanda pós-guerra, em 1928, nascia um menino chamado N. van der Bijl, mas o mundo o viria a conhecer como Irmão André. Sua infância foi marcada pela paz relativa de um pequeno país, mas logo a sombra implacável da Segunda Guerra Mundial engoliria tudo. A ocupação nazista, a escassez, o medo constante, forjaram nele uma resiliência, mas também uma desilusão. Aos 18 anos, o jovem N, cheio de um desejo inquieto de aventura e um certo espírito rebelde, alistou-se no exército holandês, enviado para a Indonésia, então em conflito com sua metrópole colonial. Lá, na da guerra, ele foi ferido, seu corpo atingido por múltiplas balas, sua alma ainda mais profundamente ferida pela atrocidade do conflito. Os dias no hospital foram longos, cheios de dor física e existencial. Foi nesse leito que ele começou a ler uma Bíblia que uma vez pertenceu aos seus avós. As palavras antigas, cheias de uma convicção que ele jamais conhecera, começaram a fazer um eco em seu coração. Ele leu: "Aquele que venceu, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus." Aquela frase o atingiu como fogo e eletricidade. Ele percebeu que havia um propósito maior para a vida, uma vocação que transcendia os horrores da guerra. Sua conversão foi radical, um abandono completo da vida antiga, um mergulho profundo em uma fé que exigia tudo. Deus, ele percebeu, não era apenas um conceito, mas uma realidade viva, um comandante que o chamava. Após a recuperação, N. van der Bijl, agora um homem transformado, sentiu um chamado irresistível para o serviço de Deus. Ele estudou em um colégio missionário, mas seu espírito inquieto, sua sede de ação, não o permitiam ficar confinado à teoria. Ele precisava agir. Em 1955, durante um festival comunista em Varsóvia, Polônia, ele percebeu a escassez desesperadora de Bíblias. As pessoas ansiavam literalmente por uma palavra de esperança, por um texto que o regime ateu negava. Foi ali, naquele contexto de opressão, que ele ouviu a voz de Deus claramente: "Vá fortalecer o meu povo." Ele sabia que isso significava contrabandear Bíblias. Com um Fusca azul velho, um coração cheio de fé e uma mala cheia de Bíblias, Irmão André começou sua jornada. Sua primeira viagem foi para a Polônia, depois para a Tchecoslováquia, Romênia e, finalmente, o temido Muro de Berlim, a Cortina de Ferro. Cada fronteira era um desafio, cada guarda um risco. Ele orava: "Senhor, eu estou colocando essas Bíblias no meu carro. Quando eu chegar à fronteira, por favor, segue os olhos dos guardas para que eles não as vejam." E os milagres aconteciam. Inúmeras vezes, guardas fronteiriços, com seus olhos frios e suas armas apontadas, revistavam seu carro, mas nunca encontravam as Bíblias, mesmo quando elas estavam à vista, escondidas sob os bancos ou em compartimentos secretos. Era um testemunho constante da frase que viria a ser seu título: "Deus sempre abre caminho." A tensão era palpável em cada viagem. A Cortina de Ferro era uma realidade brutal, um regime de opressão que buscava erradicar qualquer forma de fé. Mas Irmão André, com sua fé ousada, acreditava que o poder de Deus era maior que qualquer ideologia. Ele entrou na União Soviética, o coração do imperialismo comunista, com Bíblias escondidas em seu carro. Ele conheceu crentes clandestinos, pastores que haviam passado anos nos campos de trabalho, famílias que viviam com o medo constante de perseguição. Suas histórias eram comoventes, seus olhos cheios de uma fé que brilhava ainda mais forte em meio à escuridão. Irmão André não era apenas um contrabandista de Bíblias. Ele era um mensageiro de esperança, um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Ele levava palavras de encorajamento, notícias do mundo exterior e, acima de tudo, a palavra de Deus, que era alimento para a alma faminta. Ele foi preso algumas vezes, interrogado, ameaçado, mas sempre libertado, sempre protegido por uma mão invisível. Uma certa ocasião ele foi parado por um guarda fronteiriço que, com um olhar penetrante, perguntou: "O que você tem em seu carro?" Irmão André, com a calma que só a fé proporciona, respondeu: "Senhor, eu tenho Bíblias." O guarda, chocado com a resposta,
Revistou o carro inteiro, mas, novamente, não encontrou nada. Era um milagre, um testemunho constante de que Deus estava ao seu lado. Em 1964, sua história foi documentada no livro God's Smuggler, O Contrabandista de Deus, escrito por John Sherrill e Elizabeth Sherrill. O livro tornou-se um best-seller internacional, revelando ao mundo o clandestino ministério de Irmão André e a realidade brutal da igreja perseguida. Milhões de leitores foram inspirados por sua coragem, sua fé inabalável e sua ousadia em desafiar um regime que buscava esmagar a fé. A publicação do livro deu origem a um movimento global de apoio aos cristãos perseguidos. A organização Open Doors, Portas Abertas, fundada por Irmão André em 1955, cresceu exponencialmente. O que começou com um homem em um Fusca tornou-se uma organização mundial, dedicada a fornecer Bíblias, treinamento de líderes e apoio prático aos cristãos que enfrentam perseguição em todo o mundo. A filosofia de Irmão André era simples. Deus sempre abre caminho. Ele acreditava que, se Deus chamava, ele também proveria os meios. Ele ensinava que a igreja no Ocidente não deveria ignorar o sofrimento de seus irmãos no Oriente, mas deveria agir com ousadia, com fé, com amor. Ele desafiou os crentes a confiarem em Deus, mesmo no meio do perigo, mesmo no meio da impossibilidade. A vida de Irmão André foi um testemunho constante de que a fé é uma força mais poderosa que qualquer exército, qualquer ideologia. Ele enfrentou ameaças de morte, prisões e a hostilidade de regimes poderosos, mas nunca vacilou. Sua fé era a âncora de sua alma, a fonte de sua coragem. Ele acreditava que o amor de Cristo era a única resposta ao ódio e que a palavra de Deus era a única esperança para um mundo quebrado. Ele continuou sua missão até a velhice, viajando pelo mundo, falando em igrejas, conferências e parlamentos, advogando pelos direitos dos cristãos perseguidos. Ele foi uma voz para os sem voz, um defensor daqueles que eram oprimidos por causa de sua fé. Seu legado é imenso. A Open Doors continua sua missão hoje, atuando em mais de 60 países, fornecendo ajuda a milhões de cristãos perseguidos. A organização é um farol de esperança, um testemunho constante da visão de Irmão André. Que Deus sempre abre caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Irmão André faleceu em 2022, aos 94 anos, deixando um legado de fé inabalável, de ousadia e de amor pelos cristãos perseguidos. Sua vida foi um exemplo de entrega total a Deus, um testemunho de que um homem comum, com uma fé extraordinária, pode mudar o mundo. Sua história é um lembrete de que a perseguição à igreja é uma realidade, mas que o poder de Deus é maior que qualquer perseguição. Seu grito, Deus sempre abre caminho, ecoa até hoje, um chamado à ação, um desafio contra a incredulidade, um hino à fidelidade divina. Ele foi um homem que quebrou barreiras, que desafiou o status quo, que inspirou gerações. Irmão André, um verdadeiro apóstolo da fé, cuja luz brilha ainda hoje, guiando aqueles que buscam uma vida entregue ao poder de Deus. Sua jornada de soldado desiludido a contrabandista de Bíblias é um testemunho de que o espírito humano, guiado pela fé, pode superar qualquer adversidade. Irmão André, uma voz que nunca se calou, um coração cheio de fé, um legado de milagres. Sua vida foi uma prova viva de que a fé é uma força mais poderosa que qualquer arma, qualquer muro, qualquer ideologia. Ele ensinou ao mundo que o amor de Cristo é capaz de penetrar as fronteiras mais fechadas, de iluminar as noites mais escuras. Ele foi um homem que viveu pela palavra, que lutou com fé e que deixou um legado de esperança que nunca morrerá. A história de Irmão André é um convite a cada um de nós para ousar acreditar, para ousar ter fé, para ousar agir, mesmo no meio do medo, mesmo no meio da impossibilidade. Ele provou que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas e que Ele sempre abre caminho para aqueles que confiam nele. Seu legado é um desafio contínuo à igreja atual. Será que estamos dispostos a pagar o preço de uma fé ousada, de um amor radical,
de uma compaixão que transcende as fronteiras? Será que estamos dispostos a ser como o irmão André, um contrabandista de Deus, levando a luz da esperança a um mundo quebrado? Sua vida é um testemunho de que o impossível é possível com Deus. Ele foi um gigante da fé, um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres e que Ele ainda abre portas que nenhum homem pode fechar. Seu nome ecoa como um sussurro de esperança nas prisões, um grito de liberdade nas nações oprimidas, um lembrete constante de que a fé é a vitória que vence o mundo.